Moça, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Aprendiz Escritor, onde eu recebo aqui alunos da Jornada Aprendiz Escritor que se tornaram escritores finalmente, depois de passarem por alguns desafios, né? Vamos dizer assim, Jaque é a minha co-hosting e ela que me ajuda a tocar esse bate-papo aqui, que serve para inspirar você que está do outro lado e quer escrever suas histórias. Com certeza que saem muitas inspirações para você não desistir de escrever sua história e finalmente se tornar um escritor. Manda aí, Jaque! E bota inspiração nisso, né? Porque, tipo, a gente não passou... A gente tá longe de conseguir entrevistar e conversar com todo mundo. Exato. E a gente já teve muito insight, muita inspiração. E o de hoje vai dar muita inspiração pra gente, hein? A gente vai conversar hoje com o autor de O Despertar das Trevas, essa história que deu o que falar aqui no nosso grupo, no nosso clã, né? Causou uma certa polêmica com um certo personagem chamado Euler. O nosso querido gato, o nosso gato super debochado. A gente vai falar hoje com o Luiz. E aí, Luiz, como que anda aí a vida de escritor depois do lançamento de O Despertar das Trevas? Tá uma correria. Eu lembro de quando eu realmente lancei o livro e o pessoal começou a ler, quando o pessoal terminava de ler, já tinha gente me perguntando, e a continuação? Vai ter continuação? Terminou só ali. E tô curtindo bastante isso, tá sendo muito bom demais mesmo. É uma sensação legal, né, quando a gente causa essa... Porque quando as pessoas pedem a continuação, significa que a gente fez um bom trabalho e elas gostaram e querem mais, né? Elas pedem o bis, né? Com certeza. Tem um colega meu que fala, eita, tem que continuar a história daquele gato, eu quero ver o que aconteceu com ele. Eu fico tipo, calma, respira. Eu acho que o Euler vai ganhar um spin-off só dele. Eu tô sentindo que Com o Euler certeza. vai ganhar um spin-off só dele. Talvez, quem sabe. A torcida tá grande. E já que a gente tá falando até do personagem, né? Quem não leu ainda não entende nada, fala um pouquinho sobre essa história e depois talvez entrar um pouquinho no por que esse personagem específico é tão... A pergunta de todo início de podcast? Sim, sei. É verdade. Então, eu tava até pensando nela. Será que dessa vez vai dar certo? Porque da última vez travou. Verdade. Luiz, responda pra mim. Você, agora que você passou pela jornada, você deixou de ser só o fã para se tornar um escritor? Com certeza. Tem nem como dizer que não. Ainda mais que o livro... Peraí, deixa eu pegar o livro, gente. Ai, eu esqueço. O tão esperado livro que eu vou ver só dia 19, né? Mas tá chegando dia 19. Tá chegando. Cadê? Ah, peraí, tá aqui. Tá mais pra cá. Aqui. Ah, tá vendo? O personagem favorito de todos. Não, é engraçado que o Luiz fica com implicância com o Euler, com o próprio personagem que ele criou, mas a escolha da ilustração é sempre do autor, né? Porque quando o Luiz ele foi um dos campeões da turma dele, então todos os campeões são convocados para serem publicados nessa antologia. E aí aqui eles que escolhem a ilustração do primeiro capítulo. E eu só queria dizer que foi ele que escolheu que o gato, olha o Euler e olha o Adrastiel, que é o protagonista. Olha o Euler, diz que ele também não tem um favoritismo em cima do personagem. O universo já tá te dizendo, inconscientemente, levando você a trazer mais coisas sobre ele. Sim, ele foi um personagem que, na minha cabeça, era para ser odiado. Mas saiu tudo errado e, tipo, até pra mim, depois de todo esse lançamento, de ter lido o livro, de todo o feedback do personagem, eu sou apaixonado pelo Euler. É o meu preferido, de verdade. É muita personalidade. Mas aí conta um pouquinho pra gente sobre o Despertar das Trevas, né? O que é essa história, o que é essa história, como que você... da onde que veio a inspiração para ela. Fala um pouquinho pra gente sobre essa história. Então, a história do livro, Despertar das Trevas, veio... Eu tenho um livro principal na minha cabeça desde 2015, muito antiga,
E nesse meu livro principal tem essa mansão, tem uma mansão lá no livro. E só que, tipo, ninguém sabe quem é o dono da mansão, ninguém sabe de nada daquela mansão. Aí eu pensei, por que não criar para a jornada um one shot sobre a história, um pouco da história do dono dessa mansão? Que legal, eu não sabia. Pra mim, ele fazia parte da história anterior, não que só era o dono da mansão, assim, especificamente. Não, não. O one shot ele passa bem antes do livro principal que eu tenho planejado. Entendi. Então, tipo, eu pensei, então eu vou lançar um livro sobre como é que a mansão foi destruída, do que aconteceu com o dono, com os moradores ali daquela mansão. Mas na minha cabeça não era assim essa estrutura da história que eu ia trazer. Eu ia trazer algo totalmente diferente, bem diferente mesmo. Seria tipo o protagonista seria a Drachiel com seu aliado, né? Que seria realmente um gato, mas eles só iriam tipo vagar pela cidade e só. Mas com a chegada da jornada, eu fui pensando em tipo, ah, não, isso aqui encaixa. E se ele for um bruxo? E se ele for o único bruxo da história? E eu fui encaixando até conseguir lapidar todo o livro. Nossa, e foi muito bom, né? Aí eu vou pedir pra você contar um pouquinho da sinopse do livro, né? Tipo, sobre o que é a história do Adastiel. O que que você conta dele? Enfim, o Adrastiel, ele é um bruxo e atualmente ele perdeu os seus poderes e um pouco de sua memória. Então, tipo, ele tenta recuperar essas memórias, tenta entender o que realmente aconteceu com ele para ter perdido tudo isso. E eu não mostro nesse livro, mas ele começa a ir para a mansão porque ele começa a ter relances de que aquela mansão era onde ele morava. E todas as vezes que ele vai na mansão, ele nota que está começando a lembrar de alguma coisa. E chega um dia que ele acorda, tem um pesadelo morrendo, né? Ele acorda e quem aparece para ele é Euler. Euler aparece para ele e diz que achou um antigo porão dele, que iria trazer lembranças, iria trazer resultados para aquilo que ele queria. E no livro, o Adrastiel ele vai atrás dessa busca, dessa conquista de agora eu vou resolver o meu problema, agora eu vou solucionar tudo o que aconteceu na minha vida. E o livro se trata disso, é baseado nisso. É o Adrastiel ele indo atrás de respostas para o que realmente aconteceu para ele estar naquele estado. E é muito legal, porque você falando, né, que de uma história simples, que era só, de repente, ele e o Euler, que é o gato dele, o companheiro, só andando pela cidade, você fez uma história de viagem no tempo ainda por cima, né? Sim, pronto, a história original que eu queria trazer era ele indo na mansão, achando o diário dele sem folha nenhuma, só com dados de tipo, a próxima folha está com tal pessoa em tal cidade. E seria algo assim, ele viajando de cidade em cidade para ir achando e montando diário. E só. Uhum. Seria basicamente isso a história principal que eu iria trazer. E quando que você teve a ideia, então, de fazer uma viagem no tempo? Assim, quando você falou assim, cara, eu acho que é legal brincar com isso, e que é um enredo difícil, porque eu lembro que a gente ficou debatendo várias coisas, né? Enquanto você estava montando o enredo, eu fiquei questionando várias coisas, porque se você deixa uma coisinha passar, é um furo no roteiro, né? Sim, eu pensei muito sobre isso de viagem no tempo. E eu sempre admirei viagem no tempo. E mas para mim eu sempre tenho na cabeça de tipo, não adianta você voltar para o passado e tentar consertar as coisas. Vai acontecer de qualquer jeito, o que tem que acontecer vai acontecer. Aí eu pensei em por que não adaptar uma viagem no tempo para minha história? Seria mais interessante ele voltar e ver realmente de fato o que aconteceu. E foi um trabalho muito grande ter essa viagem no tempo, porque eu queria deixar algo único, algo que só ele conseguiria fazer. Porque o universo do meu livro ele é um universo mágico, não é só a Drachiel que é mágico, o universo em si ele é mágico.
Então eu pensei, não, se eu criar um feitiço, qualquer pessoa vai poder fazer esse feitiço. Então, eu vou criar algo único, vou criar meios únicos de poder viajar no tempo, e foi aí que veio a ideia do Euler ter poder, e do Euler conseguir ser tipo uma chave para poder viajar, porque só a Draxiel teria acesso a ele. A ele, é verdade, faz sentido. Caramba, e tipo, você comentar que foi encontrar, tipo, uma coisa única, foi todo trabalhoso. A gente que tá aqui desse lado, que não acompanhou toda a construção, a gente lê, tipo, cara, você fica assim, você viaja na história mesmo, você entra de uma tal maneira na história, e é muito legal a forma como você vai apresentando toda a jornada ali do protagonista. Gente, é fantástico, de verdade. E aí eu acho que isso é fantástico do podcast, é você escutar o autor falando assim, não, foi assim, foi assado. Eu falei, gente, eu tô aqui viajando, imaginando, relembrando algumas cenas, né? Até tomando cuidado para não soltar nenhum spoiler, né? Porque, gente, eu tô com o espírito do Breno encarnado esses dias. Mas, cara, é fantástico. E realmente, esse negócio de viagem no tempo é bem complexo. Para você deixar alguma coisa escapar, tipo, piscou, já era, né? Sim, e eu pensei muito bem antes de fazer, porque eu pensei, não, é algo muito arriscado, porque não é só voltar no tempo e seguir a vida quando você volta no tempo. Tem as leis, tem os perigos de conseguir voltar, tem toda essa estrutura de não é uma viagem segura. Tem sim os pontos negativos, então eu tenho que trabalhar bem para poder não dar nada errado. Exato. Cara, tipo, eu fico pensando, até uma próxima coisa pra gente conversar. O que inspirou você criar todo esse universo? Esse que a gente conhece de O Despertar das Trevas e esse que você vai trazer pra gente, né? Depois dessa onda aí de festa de final de ano que você tá comprometido aí com os casamentos para tocar, porque além de escritor, ele é músico, né? Então, então depois dessa agenda cheia aí, voltar para a escrita, né, Jaque? Com certeza, né? Por favor. Eu tenho 3 livros para lançar já, assim, depois que passar toda essa correria. 2 deles é no universo do Despertar das Trevas e o outro é um livro avulso, digamos assim. E a minha ideia principal para trazer o universo, para criar esse universo do livro, foi totalmente da minha cabeça. Eu estava um dia sentado na escola, em 2015, que esse universo é antigo, e eu pensei, por que não criar um livro? Por que não criar uma história? Porque meu desejo para a escrita foi muito interessante. Eu estava mexendo nas redes sociais e eu vi um texto, acho que foi da Demi Lovato, que ela fez tipo uma historinha pequena, curta, contando a história de alguém. Eu achei muito interessante, eu fiz. É muito massa você poder conseguir criar alguma coisa. Então minha cabeça já foi começando a trabalhar. E se você criar alguém assim, criar um universo assim? E eu tenho muitos pontos específicos na minha cabeça. Então, tipo, num universo que eu queria dos meus sonhos, tem a floresta que tem no livro, neva bastante, que nem é no livro. É um universo mágico, porque eu sempre gostei de fantasia. Eu sou apaixonado pela saga de Harry Potter. Eu sei muita coisa, eu já assisti, reassisti muitas coisas, muitas vezes. Novembro é época de assistir. Inclusive, eu já tô até com roupa de ir, ó. Novembro é época de assistir. Aqui em casa. Entrando no clima. Aqui em casa, todo novembro é época de reassistir Harry Potter, porque novembro era a época que lançavam os filmes, né? Aí eu amava. Aí na escola, eu lembro que em 2015, o primeiro livro que eu peguei para ler na escola foi o de Coraline. Uhum. E é um dos livros que eu me inspiro para poder criar. É verdade, foi muito fonte da sua inspiração, né? Eu acredito que até o Euler também veio um pouco de lá, né? E o Euler tem personalidade de 3 personagens de alguns filmes. E eu sou apaixonado pelo universo de Coraline.
aquela ideia de ter um outro mundo, de ter esse universo mágico todo de Coraline, foi o que mais me inspirou para poder criar o universo mágico do meu livro. Mas é muito legal. E o interessante que você falou, né, que o Euler, ele tem três personalidades diferentes, né? Mas ao mesmo tempo você tem você criou algo no seu mundo, né? Mas você teve referências e são referências distintas. Eu que as conheço, né? Sei que são referências muito distintas. É até um exemplo do que eu vivo falando para as pessoas que a gente não cria algo absolutamente do nada, né? E tem muita gente que às vezes fica com medo de ter inspirações e copiar. Foi até uma postagem que eu fiz ontem no Instagram, né? Que as pessoas têm medo de, será que a minha ideia tá muito parecida com a outra? Mas a questão, o segredo da inspiração é você se inspirar em fontes diferentes e mais de uma, né? Sim, para eu poder criar o Euler, eu me inspirei num gato de Coraline, né? Eu gosto muito daquela arrogância na fala dele. Eu acho muito, muito interessante. E eu me inspirei também num gato de Alice, no País das Maravilhas. Eu gosto da fala dele também, calma, jogando, fazendo joguinhos ali. E o outro personagem que eu me inspirei também foi a lagarta que tem no filme de Alice. Que eu acho muito interessante o jeito que ele fala, bem calmo, bem coerente, né? Bem formal. Então, eu meio que juntei e criei o Euler. E tem outro personagem aí que não é um gato e que é extremamente incomum fora desse personagem, desse universo todo, que é aquele personagemzinho de Van Helsing, né? Sim, sim. Tem um personagem É Van de Hellsing. Helsing, isso. Tem um personagem de um anime, né? O anime é Hellsing. Eu amei aquele anime. Eu achava, para mim, é o melhor personagem. É um vampiro que o poder dele é baseado no gato de Scrooge. Ele está em todos os lugares e em lugar nenhum. Então, eu achava muito interessante aquilo de tipo, no anime mostra o vampiro da associação dele morrendo, e enquanto ele morre, ele aparecia para conversar com ele enquanto ele morria, e ao mesmo tempo ele estava na base. E eu achava isso muito interessante. Dá para adaptar isso no Euler também. E eu fui encaixando. Exato. E aí, só daí a gente volta com essa questão de inspiração, a gente tem o gato da Coraline, o gato da Alice, a lagarta da Alice, esse personagem que eu também não sei o nome de Helsing, e ainda esse gato de o nome do estudo, que O gato de Schrödinger. Schrödinger. Então, ou seja, tem Eu acho que é mais ou menos assim. 5 fontes de inspiração para criar um personagem, né? Tipo, isso que a gente lembra agora. É só para as pessoas até entenderem que, cara, quando você quer criar algo novo, isso a gente vê o Euler, ele é muito cheio de personalidade específica dele, né? Ele realmente ele não se parece com esses. Você não consegue comparar, mas ele foi inspirado, que são coisas diferentes, né? Sim, e para criar ele, eu até estudei física quântica um pouquinho, que é o experimento do gato, né? Que é muito complexo aquele experimento. Eu assisti, reassisti vídeos e explicações. Perguntei a várias pessoas, me explica isso aqui, o que é que tu entende desse experimento? E daí eu fui estudando e consegui adaptar para ele. No livro do Despertar das Trevas eu não digo como ele foi criado, mas no futuro livro eu vou falar como foi realmente a criação dele. Isso prova com todas as palavras necessárias, aquela frase que todo mundo já escutou, nada se cria, tudo se recria, né? A gente sempre, por mais que possa parecer que, não, esse aqui eu tirei da minha cabeça, sempre tem alguma referência, mesmo oculta, a referência vai estar ali, de tudo que a gente já viu, de tudo que a gente já leu, já assistiu, sempre tem, e é importante, porque quando a gente tem consciência dessas referências, a gente dá muito mais força e base para os nossos personagens, para os nossos universos. E isso é fantástico. Exatamente. E tem vários pontos, na verdade, dos personagens do meu livro, que também é algo bem pessoal meu, que eu coloquei na história. E
eu tava até comentando com o Jaque que minha cabeça é assim, ela, ao mesmo tempo que ela finaliza algo agora, ela já tá criando algo para amanhã. E o Euler, eu quis trazer isso, né? Eu quis que Euler, digamos que seria a minha mente, que não para de falar de jeito nenhum, que sempre aparece uma vez ou outra. Mesmo quando você menos espera, ele aparece para falar alguma coisa e depois desaparece. E eu fui trabalhando nisso e fui criando ele. A gente sempre deixa um pedacinho da gente dentro dos livros, né? Não tem jeito. Sempre, sempre, não tem jeito. Isso até me lembra, logo depois do lançamento de Sombras Passados que eu fiz no começo do ano, tipo, uma semana depois que a pessoa comprou o livro, ela me parou e falou assim, viu? Aquela menina é você, né? Eu... Oi? Me descobriram. Eu sei, até mesmo pela minha formação, que a gente faz análise literária das obras literárias, e a gente sabe que tem um pouco do escritor dentro das obras. Mas quando é com a gente, você fica meio impactado, né? Você fica assim, ai, caraca, nossa, eu deixei assim, tão na cara, mas é legal, porque, tipo, traz essa, vamos dizer assim, essa original para a história. Eu acho que esse é o detalhe para a gente dizer, não, isso aqui é original, que é a gente, é a nossa essência, é o nosso dedinho ali no meio, transformando e retransformando as histórias. Que nem a gente sempre está discutindo sobre isso, né? O pessoal tem medo de ter uma ideia e copiar. E muitas vezes realmente tem algumas ideias que são parecidas. A ideia que eu tenho para escrever o conto de Natal agora é super parecido com um filme que acabou de sair da Netflix, que é aquele que eu estava comentando Depois da Eternidade, que saiu agora, esses dias. E é super parecido. Só que o que vai fazer diferença? O que vai dizer, não, esse aqui não é o da Netflix? É o jeito que a gente conta. Então, a gente não pode desistir da ideia só porque é igual a outra. É o jeito que a gente vai contar. Cada um vai contar de uma maneira. Exato. E até desculpa, Luiz, cortar. Mas até uma curiosidade, assim, do mundo dos filmes brasileiros. Eu estava vendo uma entrevista com o criador daquele filme que o Leandro Hassum faz. Eu acho que é O Candidato. Que ele mente, não pode mentir e tal. E o pessoal pegou muita referência daquele O Mentiroso de Jim Carrey, né? Tanto que, quando eles forem produzir o filme, ele conta dessa entrevista que ele foi aos produtores originais, né? Aos roteiristas originais desse O Mentiroso, apresentou a história, porque falou, né, na base parecida, e aí eles leram e falaram assim: não, tem nada a ver. São coisas completamente diferentes, com realidades completamente diferentes. Só porque a base era falar de uma pessoa que sempre mentia, isso é uma das coisas da pluralidade daquele universo, né, da história, que fazia ser parecido, mas tem N coisas diferentes. Eu lembro também que a Paty, já que é até da sua turma da jornada, né? Quando ela fez a história dela, ela estava com medo de ser muito parecida com o Avatar, a Lenda de Aang. Porque também tinham países que se dividiam em fogo, água, terra, etc. Mas, gente, isso tem em várias histórias. Só isso. E o restante da história dela não tem absolutamente nada a ver com o Avatar, a Lenda de Aang. Então, nada mesmo a ver. E aí as pessoas, sabe, às vezes caem numa neura de só porque tem um item que é similar, você encontra uma referência, não significa que seja a mesma coisa. E eu já encontrei referências em histórias de coisas que eu também queria fazer, mas que eu nunca tinha visto aquela história, sabe? De ter tido a ideia antes de ver a referência em outra história. E pode acontecer. É o caso de Viagem do Tempo que a gente tem no Despertar das Trevas do Luiz. Quantos filmes, quantas histórias a gente não tem que falam sobre viagem no tempo? E todos eles vão trazer alguns detalhes semelhantes, mas a forma como é contada, a forma como é trago, tipo, não, a viagem acontece assim, e tipo, para poder burlar esse paradigma do tempo, o personagem fez aquilo. Então, isso o próprio escritor vai fazendo com o seu jeito, né? Eu lembro quando eu estava criando um livro que chegou uma hora que eu parei e pensei, nossa, esse livro tá parecendo muito Alice, porque no filme de Alice tem as irmãs gêmeas, que tem no meu livro também, e as cores são parecidas, eu
eu não sei se a Sensei lembra. E eu fiquei muito na minha cabeça, de tipo, Lembro. não, o livro tá muito igual. Eu vou ter que trocar a cor das personagens. Eu vou ter que trocar as personagens. Mas a forma que a gente traz e conta mostra que é algo único. Tem uma certa inspiração, mas é algo único seu. E é Sim. muito, muito legal isso. Não, pra mim não tem absolutamente nada a ver com os gêmeos de Alice com as suas gêmeas, assim. Fora que elas estão em lugares participativos da história diferentes, têm personalidades completamente diferentes do que esses dois, só por ter gêmeos da história, então todos os filmes das irmãs Olsen, nossa, fugi no fundo do baú, das Ashley Olsen, seria uma cópia, né? Porque é filme de gêmeos, então todas elas são cópias da Alice. Não, nada a ver. É só um ponto de referência de outros, né, que tinham, assim. Então, era uma cópia. Tem que se avaliar bastante, tem que tomar cuidado para não cair nesse erro e acabar não travando a sua história ou a sua escrita por causa disso, né? E a solução para sair dessa questão de, eu tô fazendo igual, é o que a gente falou já aqui, é você pegar referências de lugares diferentes e colocar um pouco de você mesmo dentro da história, né? De você mesmo modelar aquela ideia e criar a sua versão daquela ideia. Exatamente. E até sobre essa questão, né, de você ter referências e você criar, eu estava revisitando a sua história agora à tarde, né, porque já é costume, né, antes do podcast eu fico lá cutucando todo mundo lá, caçando, fazendo um CSI. E aí, tem até lá nos agradecimentos você falando sobre o João, sobre a criação do universo, toda essa estrutura de magia, porque tem uma estrutura mágica ali de fantasia, quem pode, quem não pode, o que ele consegue fazer, como ele faz, todo aquele trabalho do relógio que a gente que está mais perto ali, a gente viu o desenho, né? Tipo, fantástico. Cara, como é que foi para criar tudo isso? Eu até esqueci de pegar o desenho. Eu ia até mencionar aqui. Para criar o relógio, eu pensei muito de tipo, não tão, ser um relógio simplesinho e jogar lá de qualquer jeito. Eu trabalhei, vi imagens de alguns relógios e eu pensei, já que é uma viagem no tempo e ele vai desenhar um relógio para poder voltar no tempo, então eu vou encaixar todos os vou encaixar todos os elementos possíveis no relógio. Todos os Então, o parâmetros relógio de tempo, né? Mas de medida de tempo que foi que você colocou lá. E só para o pessoal que não leu o livro se ambientar, né? Esse relógio que a gente está falando é um relógio que o Adrastiel desenha, né? Para fazer o feitiço de retorno no tempo. sim. E eu pensei muito nesse relógio, porque o relógio tem muito um elemento. Então, tem elemento de marcação de hora, tem elemento de marcação de dia, tem elemento de marcação de meses, de signos. Então, eu pensei, tem que ser essa junção toda para tornar algo único. Eu tenho que fazer algo diferente, não só um relógio com alguns ponteiros e acabou-se. Então, eu quis adicionar isso, né? Eu lembro que até foi a Jaque que me ajudou a ter o nome do feitiço. Eu tava nessa corrida de que feitiço eu Verdade. coloco. Que legal! Eu não sabia disso, eu não lembrava. Verdade, porque de vez em quando eu estava sempre conversando nos bastidores com alguns, né? E aí eu tentava lá, na minha loucura do tempo, tentava ajudar todo mundo. Sim, a Jaque me ajudou com o nome do feitiço, que eu tava com medo, era muito esse medo, realmente, de deixar parecido com alguma outra coisa, com algum outro filme, com alguma outra história. Então, na minha cabeça tava, não, se eu colocar isso vai ficar muito Harry Potter. Mas tipo, é algo meu, é algo único da gente. Então, tipo, a gente realmente não tem que ter esse medo de pegar referências. Então, eu fui, conversei com a Jaque, né? Me fez trabalhar um pouquinho a mente. Então, foi algo muito, muito interessante criar tudo isso. Minha cabeça, ela sempre teve essa vontade de criar um universo mágico, um mundo mágico. E nesse meu mundo mágico eu sempre vejo o que tem no meu livro, né? Floresta grande ao redor de uma cidade pequena, feitiços, realmente não tipo aquele tipo de feitiço que nem é no universo de Harry Potter, com varinhas e essas coisas. Feitiço mesmo, bruxos mesmo. Então eu fui criando um universo assim, o universo todo ele foi criado assim.
Não, e os limites são interessantes, né? Que você, a Jaque falou dessa questão de, tem limite, tem, né, os feitiços são catalogados, tem os limites de quem pode ou não pode fazer, tem as regras e etc. Acho que todo universo de fantasia, todo universo que você cria tem que ter seus limites, até para arremeter ao nosso, porque senão a gente, ou o próprio leitor, né, na hora de ler a história, dá aquele que de tipo, isso é mentira. Porque é claro, toda ficção que a gente vai ler, a gente sabe que é ficção. É ficção. Só que tem aquelas que são tão bem embasadas que você fala assim: caraca, isso daqui poderia ser verdade, entendeu? Você se envolve na história num grau, né, que você entende que aquilo dali podia ser verdade. Não fica, não te traz para a realidade, te suga para dentro daquele universo mágico, né? E também, nem sei se você ia comentar isso também, mas você estabelecer limites do que pode e não pode acontecer dentro da sua história, dentro da sua estrutura de universo, vamos dizer assim, dar oportunidades para os personagens. Como assim dar oportunidade para o personagem? Senão, tipo, o herói vai matar o vilão com toda facilidade. O vilão vai conseguir se safar com toda. Sabe, se você não coloca um limite, se você não coloca ali um caminho, uma jornada realmente para cada personagem, para aquele universo seguir, nada vai ter lógica, nada vai ter conexão. E aí você se sente meio perdido, né? Porque, vai dar certo, porque ele pode tudo. Exato, e meio que perde a graça, né, também um pouquinho, se não tiver um desafio, né? Exatamente. E quando eu tava criando essa viagem um tempo, eu pensei muito nisso, de tipo, vai ficar muito, assim, muito normal ele ter o poder de viajar no tempo e viaja quando quiser, não tem perigo nenhum. E tanto que uma das leis do meu livro, da cidade onde a Drastiel mora, é que não pode usar magia lá, porque a galera não gosta de bruxo de jeito nenhum. Então, tipo, eu coloquei esse limite de tipo, ele vai voltar no tempo. Tá, mas e se ele voltar em um tempo onde a galera tá caçando os bruxos? Não é simplesmente vou voltar no tempo e resolver todos os problemas e retornar para o meu local de novo. Eu até aviso a ele de ter esse cuidado de voltar no tempo, porque uma das vezes eles quase morreram voltando no tempo. Então, tipo, eu quis estabelecer esses limites realmente para não ficar algo muito. Ah, ele é o protagonista, ele tem poder, ele faz o que ele quer no livro. E não é bem assim. E vai dar tudo certo sempre, né? Exatamente. Aí até cai em contradição na própria mensagem que você até comentou agora, antes de a gente começando, que, tipo, o que aconteceu, aconteceu. Teve um propósito para aquilo acontecer. E se tudo que você achar que não foi legal, que foi ruim, e você quiser mudar, que sentido vai ter? Que sentido tem a própria vida? Você ter o poder de voltar sempre para corrigir. Sim, e eu gosto de trazer muito isso. Tipo, não importa você voltar no passado e tentar consertar as coisas. Se você ajeita uma linhazinha aqui nesse local, vai acontecer de novo, só que de outra forma diferente. Mas o que tem que acontecer, vai acontecer. Eu gosto de trazer isso realmente para o livro, para não ficar tipo, não, aconteceu isso, eu não gostei, vou voltar no passado e vou consertar. Sempre. Senão eu perdi, né, completamente a graça. Mensagens fortes. Nossa, todas as histórias que saem da jornada tem umas mensagens que eu vou falar pra você, cara. Até porque, né, é uma coisa que a gente pega no manual, né? Tipo, eu pego o princípio do método é justamente esse, né? Tipo, toda história tem que ter uma ideia forte por trás. É isso que vende geralmente as ideias, né? Porque quando você faz uma coisa solta e você nem sabe o que você quer passar com aquela história, tem mais chance dela dar errado, tem mais chances dela virar uma salada mista que ninguém sabe exatamente o que E quer a falar. gente fala, então, lá a gente fala ideia central, e ela realmente é o centro de tudo, porque ela é a ideia central da mensagem que a gente quer passar para o leitor, que o leitor vai tirar da nossa história. Ela é o centro que vai conduzir a nossa história, porque uma vez que você tem essa ideia central, essa mensagem bem definida, você sabe vamos dizer assim, exatamente o que você vai trazer em cada cena, em cada ato, do começo ao fim da sua história. E aí, quando você tem ela, aí você começa a entender o que é domínio da história que a gente tanto fala. Exatamente. Eu ficava muito perdido de tipo,
Aí escrever o livro é só colocar cena após cena após cena e acabou-se. Mas quando eu entrei na jornada, que assim você disse que a primeira atividade seria a gente fazer a ideia central, eu fiquei tipo, tá, mas a gente vai escrever quando? Depois, Mas isso sempre, cara, sempre os alunos eles chegam achando que, tipo, eu vou escrever, eu vou entrar no curso e vou começar a escrever logo na primeira semana. Não, não. Aí fica uma semana, só um mês só planejando a história. E eu sei, toda a turma tem que fazer isso, né? Tem que puxar as rédeas. Calma, vai com calma, vai ser melhor para escrever depois. é muito engraçado eu lembrar dessa primeira semana, desse primeiro mês, né, da parte de planejamento da jornada, porque eu já contei para algumas pessoas. Eu tenho no Wattpad, eu mostrei até a Jaque, no Wattpad, eu já publiquei algo no Wattpad e chegou a 3.000 visualizações. E quando eu entrei na jornada, eu comecei a achar a primeira semana de aula, a segunda semana de aula. Na terceira semana de aula, eu fui no Wattpad e tirei. Porque eu vi que não tá coerente isso aqui, não tem algo de fato bom. Eu me admiro a quantidade de gente que leu tudo aquilo e que gostou, mas, tipo, foi algo sem planejamento, foi algo sem uma ideia central de fato, foi algo totalmente avulso. Então, eu fui lá e tirei na mesma hora para poder reescrever. Eu ainda estou trabalhando nele. Mas é muito interessante toda essa parte de você ter uma estrutura do livro nas mãos, de você aprender como é uma estrutura do livro. É verdade, é verdade. Não, gente, eu gargalhei em silêncio aqui, né? Porque senão ia ser. Mas não é que precisava tirar do ar. Mas é bom, isso é uma coisa comum, assim, de acontecer para a jornada. A Natália, que em breve vai estar aqui com a gente, né? Foi o que a Jaque falou, tem uma lista de alunos, é porque a gente faz de 15 em 15 dias. Então tem aluno aí para a gente fazer ainda para a temporada do ano inteiro que vem, né, Jaque? Fora os que vão entrar nas próximas. Tem muita mensagem. Tipo, a gente nem conseguiu conseguiu vir com todo mundo a tempo, já vai ter mais gente saindo com histórias. Exato. Eu tô só de olho, eu tô olhando pra gente, caraca, tá aumentando a lista. É bom porque a gente vai ter sempre convidados, né? Isso prova que você se tornar escritor é possível. Exatamente. E não é de qualquer história, não, porque vocês estão vendo que as histórias que chegam aqui são histórias de cair o queixo mesmo. Altíssimo nível. Mas aí, voltando, falando da Natália, né? Que ela falou, ela já era escritora antes, inclusive com livros publicados e vendidos na Amazon antes de entrar na jornada. Quando ela entrou, aí que ela tá quando ela chegou na fase de revisão, ela mandou mensagem: olha, eu vou ter que retirar os meus livros que eu publiquei, porque eu quero revisar eles do jeito que eu aprendi na jornada, porque com certeza eu sei que vou melhorar eles. Eu pensei exatamente isso, assim, não, eu posso fazer algo melhor, realmente, de uma forma mais profissional, então, não me deixar arquivado no rascunho e trabalhar depois. Que ótimo, mas que bom. E até voltando um pouquinho nesse seu passado, de quando você escrevia antes, né? Você falou que estava, por exemplo, com essa história. Eu lembro que você tinha dito que há 9 anos sem escrever, né? Ou seja, desde 2015 que você teve essa ideia. Qual era a dificuldade, assim? O que mais te atrapalhava naquela época para você conseguir escrever, né? Desenvolver ela para frente? O que você achava que mais te atrapalhava nessa época? Eu acho que a falta de planejamento, de fato. Porque na minha cabeça eu sempre tive os tópicos, né? De tipo, não, a primeira cena eu quero que isso aconteça. Mas eu não fazia que nem que não aprendi na jornada, de detalhar os acontecimentos, de detalhar as cenas, de fazer um rascunho todo do livro. Então, tipo, enquanto eu estava escrevendo as primeiras partes do livro, eu acho que eu cheguei a escrever umas 5 partes ainda dessa história principal. Eu escrevi umas 5 partes dela ainda, e enquanto eu estava escrevendo uma cena, eu já estava pensando na outra, e daí eu começava a colocar a outra cena na cena que eu estava escrevendo. É muito comum esse erro, nossa. E acontecia muito isso, tipo, quando eu ia ver, eu não estava escrevendo nada. Aí acontecia sempre, quer saber, eu vou deixar para escrever depois. E era sempre assim, sempre assim, sempre assim. E no final das contas, o livro não saía do lugar. E no final das contas, o livro não saiu do canto de jeito nenhum. E eu ficava tipo,
Tá, e o pessoal sempre me cobrava, porque assim, eu escrevia algumas partes e mandava pro o pessoal não vai terminar essa história, não. Tinha criado até a capa do livro já, tudo, Nossa, sinopse, tinha tudo. Mas como eu não tinha realmente esse roteiro de planejamento, não saía, não fluía de jeito nenhum. Então, assim, o meu maior desafio de não ter concluído ainda esse livro foi isso, foi de não ter um planejamento, foi de não saber planejar direito a estrutura do livro. jornada você aprende, né? Fazer o quê, né? Não tem outro lugar melhor para você aprender. Modéstia à Verdade. parte. Modéstia à parte. E aí eu queria falar uma outra coisa, até anotei aqui, porque eu sou muito esquecida, né? Como você falou aí dessa dificuldade. Mas outra coisa que você ganhou na jornada e que te ajudou a escrever essa história, você já falou uma aqui e aí eu ainda quero puxar outra. Você falou que a Jaque, que a Jaque é uma das tutoras, né? A gente tem os tutores na jornada para ajudar, além de mim, eles ajudam também vocês a escreverem, a tirarem dúvida. E a Linda tem mais uma coisa: o nome do seu personagem originalmente não era Drastiel. Conta um pouquinho sobre isso. Foi num. É porque na minha cabeça eu sempre tive o nome das irmãs gêmeas, que elas são do livro principal, né? Rubi e Safira, elas são do meu livro principal. Então, as duas eu já tinha nome. O Euler, quem me ajudou a escolher foi Stephanie, né? Ela me Mais uma ajudou. tutora, mas na época ela ainda não era tutora. Não, Não não. era porque ela estava junto na sua turma. Sim. Eu lembro para criar para conseguir o nome de Euler, que foi inspirado em um matemático, o nome de Euler, que ele também trabalhava com física quântica, os estudos dele Legal. tinham toda essa estrutura. E no tempo estava com muita dificuldade de ter acesso à internet. Então ela me mandava tudo detalhado no WhatsApp. Ai, gente, esses Aí dava alunos se super- ajudando. É realmente uma jornada, né? Tipo, você tem Você fala companheiros. assim, esse clã é o melhor clã de É o todos. melhor plano, é o melhor lugar. E eu ficava tipo, eu vou perturbar. Quem eu vou perturbar para poder me ajudar nisso? E eu perturbei muito a Stephanie, ela me ajudou bastante para poder escolher o nome do Euler. E o nome de Adrastiel, eu tava muito na minha cabeça. Eu coloquei avulso só para completar a atividade. Eu até falei para a Sensei, tem que ser o nome agora mesmo. A Sensei, não, coloca qualquer nome para poder concluir a atividade, para poder mandar. Aí eu coloquei Felipe. Foi, eu lembro. Aí quando eu terminei o livro, eu fiquei pensando, Felipe não é nome de bruxo. Não, ele escreveu o livro inteiro, Felipe. Logo no final da revisão, ele falou: acho que eu não gostei desse nome. Porque o nome de Rubi e Safira se encaixava com elas, o Euler, se encaixava, o Felipe. Tipo, Felipe tá meio perdido aqui nesse universo. como assim, nome de Felipe? E nas aulas eu ouvia muito falar sobre João, né? E os livros de João, e que João tem aumenta assim, eu fiz, tá certo, eu vou perturbar João para poder me ajudar com o nome do meu personagem. Que João é mais um tutor na jornada, né? Que já participou aqui do podcast. E eu fiquei impressionado com a cabeça, com a mente dele. Fiquei impressionado, porque eu lembro que eu comecei a falar, daí perguntou, como é o teu protagonista? Aí eu falei, acho que umas 3 características. Eu falei, tá bom, não fala mais. E começou a dar o resto das características do meu personagem, sem eu ter terminado de falar quem ele era. Porque, tipo, você leu aonde sobre o meu personagem? Ele é demais. E daí eu falei para ele que como era o passado, a história em si do Adrastiel, e ele me deu o nome de uma deusa olímpica, a da Estreia, o nome dela, que é a deusa da vingança. E ele falou, por que tu não coloca no masculino, Adrastiel? Porque combina com o passado de Adrastiel. Que ele tem um passado vingativo. Eu não vou detalhar muito aqui não, porque no próximo livro eu Sim. tô trabalhando. E Sem spoilers. ele tem esse passado vingativo. Então, tipo, eu pensei, então dá um nome ótimo para ele, Adrastiel,
você sente que é um nome diferente, você sente que é realmente um nome de bruxo, né? É um nome de força, né? De Um nome de impacto. força. É um Nada nome- contra os Filipes da vida, né? Nada nada contra os contra. Filipes. Você imagina, eu acho que na cabeça do Luiz deve ter sido assim. Você imagina o personagem chegando, né? Eu sou o Mago Supremo. Qual que é o seu nome? Felipe. Pode me chamar de Lipinho, Fê. Agora a diferença é chegar, eu sou a Dastriel. Eu já não respeito ele com o nome da Drastiel, imagina ele com o nome de Felipe. Eu ia zombar muito de Filipinho, com certeza. Então, para criar o nome da Drastiel foi esse rolê. Baseado em uma deusa olímpica, a Drastea, que ela é a deusa da vingança. Mais ou menos isso. Então, eu gostei do nome, ficou super legal. E é um nome chiclete, ficou um nome chiclete, a Drastiel. Eu gostei, deixei. Porque é fácil de ler também, né? Por mais que ele possa. Às vezes eu falo sobre as pessoas tomarem cuidado com os nomes que colocam dentro das histórias. Nem sempre significa que você precisa botar um nome em português. Mas a Drastiel é uma coisa que, foneticamente, pra gente, é fácil de falar, né? Sim. Fácil de gravar. E o nome de Euler não ia ser. Eu ia colocar o nome do experimento do gato. Eu fiquei pensando, gente, nem eu consigo falar esse nome. Eu jamais ia conseguir falar o nome dele. Eu não ia ser tão chiclete. Aí você poderia. Ou eles iam chamar, tipo, aquele gatinho, sabe? Ele não ia ter uma personalidade forte. O pessoal não ia chamar ele do nome do experimento. Eu deixei Euler. É um nome chiclete também, que pegou. Exato. E é fácil de se pronunciar, né? Euler, Adrastiel são. Uma vez eu estava pesquisando sobre criação de nomes de marcas, né? Porque, enfim, vai vir um negócio muito forte por aí. Aí eu tava criando o nome, procurando sobre, e aí tava falando que o que faz as marcas, o nome de marca, livro, filme, etc., ser chiclete, né? Pegar mais. E realmente, às vezes, você começar com mais vogais. Ou seja, Adrastiel, Euler, né? Que é mais fácil para o nosso cérebro lembrar, porque remete às primeiras palavras que a gente tinha quando era criança, né? É mais fácil de se pronunciar. Tá. Gente, não, eu só tenho uma coisa a dizer, tipo, quando eu já fiquei, tipo, fascinada com a história quando eu li a primeira vez. Agora, revisitando ela de novo e esperando meu livro, que eu vou ter que buscar só dia 19, né? E agora, escutando todas essas referências que construiu a história, gente, eu tô transbordando, de verdade, porque, tipo, é muito legal. Isso até é uma coisa que eu tento falar pro pessoal da jornada, né, do clã. Você trazer essas referências e, de alguma forma, ou você comentar, ou você deixar essas referências se escaparem, transbordarem da história, é muito legal, porque a gente aprende tanta coisa. Eu, pelo menos, sou assim, eu aprendo tanta coisa só com histórias que, tipo, é fantástico. Acho que não tem um jeito mais legal de aprender coisas do que lendo as histórias, né? Ainda mais quando a história é sua. Imagine, alguém chega para você, Luiz, eu aprendi tal coisa com a sua história. Que responsabilidade. É muito interessante isso. Eu lembro de um dos comentários sobre o livro, que foi do meu psicólogo. Ele leu o livro, ele fez um comentário que eu fiquei tipo, realmente era algo que eu esperava deixar claro no livro. E é muito legal você ver as pessoas dando feedback do que você realmente queria passar do livro. Você nota que realmente estava no caminho certo e conseguiu fazer a coisa certa. Você conseguiu concluir o seu objetivo, de fato, para o livro. Exato. E que, inclusive, que o seu psicólogo depois foi aluno da jornada. Consegui converter ele para aluno da jornada. E ele concluiu a história dele. Ele me mandou, eu tô para ler a história dele. E achei muito interessante isso. Eu pensei,
tô no caminho certo. E ele também tem essa pegada psicológica também, né? Um pouco igual o Despertar das Trevas, né? Já que leu o livro dele, porque eu não sei se foi você ou a Stephanie, mas ele tinha mandado para vocês fazerem a revisão, né? A Stephanie fez a revisão em si mesmo, mas eu dei uma pincelada na história, porque eu fiz a capa da história, né? Então a gente deu uma pincelada ali na história, e realmente tem muita coisa ali, tem muito detalhe ali também. Verdade, esses mundos. Eu gosto dessas histórias com esses quês psicológicos, assim. Eu acho que sempre deixa a gente meio pensativo, né? E é muito interessante, porque o meu livro, de fato, tem muita coisa que é mais psicológico do que realmente uma vivência do próprio personagem, né? Porque ele está indo em busca de algo emocional, praticamente. Ele perdeu suas memórias, então, tipo, ele está confuso com o que aconteceu, ele não entende por que aconteceu, e eu costumo trazer muito a história dele para a minha vida, porque é basicamente às vezes que a gente se pega, se perdido no nosso presente, então tipo, a gente fica, por que está acontecendo isso? Por que eu estou vivendo isso? E fica muito isso na nossa cabeça. O eulerzinho do lado perturbando, né? Quando, na verdade, a coisa mais simples que era para ele ter feito era ter aceitado o que aconteceu, mesmo sem lembrar, uma hora ele iria conseguir, porque um dos problemas de Adrastiel é que ele é muito afoito. Então ele quer fazer, ele não pensa, ele faz e depois pensa. Ele não pensa primeiro. E tem um detalhe muito interessante no diário dele, né? Porque era muito simples concluir toda a história. Era só ele pegar o diário e ler o diário que tinha no diário, que ele iria conseguir entender tudo. E é muito interessante isso, porque muitas das vezes a resposta está ali na nossa frente, na nossa mão, só que a gente quer tomar totalmente um caminho diferente. E quando a gente vê, a gente acaba piorando as coisas. Eu acho que essa é a grande chave. Acho que esse é o ouro dessas histórias em que você trabalha essa parte psicológica. Você traz os elementos de fantasia para quem gosta da ficção, da fantasia, você traz todos esses elementos, o universo, mas você trabalhar o lado psicológico do personagem é você se aproximar do leitor. Porque quem que não enfrenta essas perguntas, esses impasses, essas coisas na vida, né? É você mostrar que, tipo, ele tá aqui no universo de fantasia, mágico, mas ele é gente como a gente. Ele tem dificuldades como eu, ele tem dúvidas como eu, ele às vezes é louco como eu, porque quantas vezes a gente se identifica com personagens que são, tipo, totalmente fora da caixinha. E essa aproximação assim, é o chiclete, vamos dizer assim, né? Tipo, é aquilo que segura o leitor, porque ele se sente em casa. E isso traz um fator sucesso da história também, né? Exato. Realmente você olhar e imergir dentro daquela história, porque eu gosto sempre de falar, né, até na jornada, a aula de personagens, eu lembro que eu inicio ela falando que o seu personagem é como o avatar de um jogo, né? O leitor vai escolher quem ele mais se identifica para vivenciar aquela história através do olhar daquele personagem. Então, deve-se tomar esse cuidado com o personagem por causa disso, né? Ele vai ser os olhos, o avatar do seu leitor dentro daquela história. Eu sempre imagino, eu gosto muito de jogo, de videogame, né? Então, eu sempre quando eu vou criar uma história, sempre que eu vou imaginar, eu vou ler e imaginar aquela história que eu tô lendo, eu imagino que eu estou dentro de um jogo de primeira pessoa. Eu estou assumindo esse personagem e é através dele, da percepção dele, da personalidade dele, que eu vou conhecer essa história, que eu vou ter a minha ideia e a minha percepção da história. E aí é legal porque cada um que lê entende uma coisa, lê de um jeito, acha de um jeito. E aí a gente como escritor, na posição de escritor, né, a gente acaba tendo apreço por alguns personagens. E aí, quando você faz alguma coisa com aquele personagem, e você vê a reação dos leitores e tal, e tipo, essa dinâmica, você vê que a leitura e a escrita é viva, né? É uma coisa viva, e é muito legal. E é muito interessante a Jaque fala disso, porque
eu sempre gostei também de videogame. Eu sou apaixonado por videogame. E toda vez que eu ia jogar algum jogo, eu procurava a opção de primeira pessoa. Porque eu sempre quero viver aquilo. E quando eu estava escolhendo um narrador do meu livro, eu pensei, não, terceira pessoa vai ser mais fácil. Mas como é que eu vou trazer uma experiência, de fato, do protagonista escrevendo um livro em terceira pessoa? Então, muitas das vezes eu me pegava imaginando, caminhando com a perspectiva do Adrastiel, levantando da cama que nem o Adrastiel levantou. Sim, e fala sério, isso é muito bom. Cara, eu acho fantástico. Eu me divirto muito com isso. E até em cenas simples, que no início do livro, o Adrastiel, ele vai se arrumar, né? Tá arrumando lá o cabelo e tal. E eu me imaginava ali também, de tipo, nossa, é assim que se arruma, é assim que ele tá fazendo as coisas. E é muito interessante isso, porque você vive de fato o que o protagonista, o que aquele personagem tá vivendo. Até pensando nisso, acho que até a gente às vezes fala sobre. Inclusive, eu não lembro se foi num podcast ou se foi numa aula que você deu, que o pessoal comenta sobre você deixar suas marcas na história, né? Eu acho que até mesmo a escolha do tipo do narrador é uma marca do escritor. Sim. Porque, Sim. por exemplo, a gente estava conversando com a Ana, né? E aí ela explicou, não, vocês conversando que, tipo, para cada história tem um narrador específico para ela, para que dê tudo certo, para que você consiga passar melhor a mensagem. E aí, até mesmo depois do podcast, pensando, continuando escrevendo aqui, tipo, eu comecei a escrever a próxima história, já fazendo planejamento, agora repensando para o conto de Natal, todos eles em primeira pessoa. E aí eu falo, caramba, qual que é a dificuldade em escrever em terceira pessoa? Não é que é dificuldade, é que é uma marca, é um gosto, é essa paixão por se vestir do personagem, e eu não quero só contar a história. Eu quero pegar vocês que estão aí do outro lado, colocar dentro da história, segurando na minha mão e vamos. Se vai dar certo, não sei. A gente descobre depois no final. Isso é muito interessante porque são realmente gostos diferentes. Eu, por exemplo, eu prefiro 1000 vezes escrever em terceira pessoa e não por ser fácil, mas porque eu gosto de saber tudo ao mesmo tempo e manipular a percepção do leitor, né? Mostrando o que os outros lados da moeda. Eu acho isso muito interessante, né? É possível fazer em primeira pessoa também, mas eu não sou muito fã de ficar trocando muitos personagens em primeira pessoa num livro só. Então eu realmente prefiro. Tem gente que faz, nada contra. É que eu mesma não sou muito fã. É aquilo, é a marca do autor, né? Exatamente. E o meu narrador em terceira pessoa, ele é muito intrometido na história. Eu estava até revendo, né, a coisa, o segundo livro, A Capa da Morte, a continuação de A Máscara de um Anjo, que vai sair, talvez, eu ia falar com certeza que ia sair esse ano. Agora eu já não tenho mais certeza. Tem algumas alterações para fazer, eu não tenho mais certeza. Mas, enfim, e tinha algumas coisas que o próprio narrador pergunta, né? Eu gosto de colocar muito esses narradores que conversam com o leitor, sabe? Que palpitam na história. Mas por que será mesmo que ele está fazendo isso? Ah, por causa, entendeu? Ah, mas é óbvio que ele ia fazer não sei o que, não sei o que lá, entende? Eu gosto muito de botar esse... E isso, é uma marca. Tem aqueles narradores em terceira pessoa que vão ser mais sérios, que não tem tanta essa intromissão, né? É realmente uma marca do... É a adaptação dos narradores, né? Mas acaba sendo uma marca. E o legal é que, assim, a gente falar, tipo, até pensando agora, primeira pessoa é mais fácil, terceira pessoa é mais fácil. Eu acho que não é que é mais fácil ou mais difícil, é realmente o jeito que o escritor tem para conduzir, né? Sim. Porque, por exemplo, o porquê da gente gostar, que até o Luiz comentou, é essa coisa do se vestir do personagem, né? E, tipo, essa ideia de não saber o que está acontecendo do outro lado da moeda me instiga mais. Tipo, me instiga a querer fazer com que você fique na história para saber, caramba, peraí, por que o personagem fez aquilo? Eu quero saber. E isso para mim, lógico, é uma marca minha. Me remete muito à minha vida.
que é o fato de eu nem sempre entender o que a outra pessoa tá, tipo, a gente tá no meio de uma conversa, faz um gesto, faz alguma coisa, eu fico, o que que isso quis dizer? Tipo, isso foi bom, isso foi ruim, qual que vai ser? Aí, como boa escritora, né, já fico criando tragédias e continuações de histórias. Ai, a hora que ele chegar em casa, ele vai pensar isso, ele vai fazer aquilo, não sei o que, sabe? Essa coisa me instiga bastante. Então, são jeitos, né? Sim, sim. É muito, é Jeitos. muito, e é muito legal isso mesmo. Eu lembro quando eu estava escrevendo uma das cenas do meu livro, e como eu estava escrevendo em primeira pessoa, eu me sentia muito no protagonista. É uma das cenas que ele está de frente da mansão e encontra Safira, né? Ah, E que ele não... Eu estava me sentindo de fato ali naquela cena. Que tem uma hora que ela está indo embora, que ela se vira para ir, e eu ficava até na minha cabeça, mesmo sabendo que iria acontecer, estava na minha cabeça, tipo, como será que está o rosto dela? Será que ela está sorrindo? Será que ela está séria? Porque ela só simplesmente se virou e vai embora. Mas quando eu senti isso, você fica muito nessa de tipo, nossa, eu tenho que continuar para saber o que realmente vai acontecer depois, porque ela fez tudo isso. muito bom. Isso é muito legal. Eu não sei se você tem essa sensação em terceira pessoa, mas eu tenho a seguinte, é mais ou menos algo assim, tipo, eu tô escrevendo, eu fiz o planejamento da história, eu sei o que vai acontecer do começo, do meio, do fim, mas a cada construção de cena é um momento único e memorável, porque, tipo, eu sei o que vai ser ali depois, mas os detalhes que acontecem me instigam a continuar a escrever, tá? É como se a própria história, os próprios personagens estivessem me instigando a continuar escrevendo, para eu saber qual que vai ser a próxima cena, como que vai acontecer a próxima cena, os detalhes e tudo. Eu acho que Mágica da escrita. acho que em terceira pessoa eu fico muito mais preocupada, não preocupada, mas eu acho que eu fico muito mais, o que me instiga muito é mostrar para o leitor que não existe só um personagem dentro daquele universo, entendeu? Que assim como na nossa vida real, existem outros personagens com problemas, vivências e desenvolvimentos diferentes. Tanto que eu estava até lendo agora no início, eu não posso falar muito, porque senão vai ser um spoiler muito grande do próximo livro, mas... Cuidado com o espírito do Brandon. o espírito do Brandon. Vamos patentear esse negócio. Né? Aí eu tava vendo o quanto eu tenho dois personagens secundários que eu tô nessa primeira fase da história, eu tô desenvolvendo eles, né? De uma posição que eles adotaram no primeiro livro, e agora no segundo eles gradativamente vão desenvolvendo uma outra postura, eles realmente vão se desenvolvendo a partir dos eventos que acontecem, do que eles ficam sabendo e etc. E como é legal mostrar para o leitor que as pessoas não são bem o que elas são, né? Eu gosto muito de brincar com isso. E na saga Liber, a mensagem que eu sempre passo é aquela questão de até onde as pessoas vão, né, quando estão sob pressão. Tipo, que elas não são, por causa do ambiente, do que elas vivem, elas acabam mudando. E eu acho isso muito bacana. Então, eu acho que é isso, porque aí eu vou na protagonista, ok, a história da protagonista tá lá, ela continua sendo a protagonista, mas poder olhar sabe, olhar e desenvolver essas outras pessoas aqui, dá a sensação de que, tipo, caraca, o universo é tão vivo de verdade, sabe? Como uma sociedade tem essa pessoa, tem esse personagem, eles estão com os problemas deles, e eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonada, assim, pro em terceira pessoa. Já escrevi em primeira, 2 vezes, inclusive, gosto, eu acho que é aquilo, eu acho que tem histórias que de fato funcionam melhor em primeira pessoa. A Quente com o Cachorro Quente do Doug é escrita em primeira pessoa. Não é que eu não queira mostrar o desenvolvimento dos outros personagens, mas ali eu sinto que aquela história sabe, pede mais, ainda mais que é alguma coisa mais acolhedora e tal. Mas quando eu quero falar mais da problemática do universo em si, como um todo, eu gosto muito mais da terceira pessoa. É a dinâmica da escrita, né? É por isso que eu falei que a escrita, as histórias é um processo vivo, é uma coisa muito dinâmica, porque reflete a nossa vida, e a nossa vida é dinâmica, é assim, é esse eterno movimento, né? É super legal você ter esses dois olhares de como narrar a história, né? Exatamente. Eu lembro quando eu estava escrevendo uma das cenas em terceira pessoa. Eu fiquei
com uma visão melhor do universo, com uma visão melhor do que estava acontecendo com cada personagem. Você conseguia identificar realmente, de fato, como era a postura do personagem, como eram as emoções do personagem, como era, tipo, falar, de fato, olhando o personagem todo, não olhando só numa perspectiva de sua, ali, única. Você está olhando o ambiente todo, de como o personagem estava se comportando. E é muito, muito, muito bom, tipo, ter essa interação de como você se sente melhor, né? Primeira pessoa, terceira pessoa. E depois que eu escrevi essa cena em terceira pessoa e voltei para a primeira pessoa, é algo totalmente diferente. Você volta a ficar preso no que o personagem, o protagonista está enxergando ali. Você não consegue mais ver todo o universo ampliado, de fato. Sim. Eu acho que é muito parte dessa minha vontade de controle. Então, por isso que eu acho que eu gosto tanto do terceira pessoa, assim. Mas não menosprezo em primeira pessoa. Gosto de ler livros em primeira pessoa também. É o que eu acho que é isso que a gente falou. Essa mensagem aqui fica ótima. Tipo, não é o que é certo ou errado escolher. Tem muita gente que me pergunta sobre essa questão de narrador. Mas é o que combina com a sua história, com o tipo de história que você está querendo escrever e com você, como escritor, o que você se sente mais à vontade. Eu, como professora, vou sempre instigar vocês a tentarem, pelo menos, escrever, né, com outros narradores para vocês experimentarem. Assim como eu também experimentei escrever estilos diferentes, com narradores diferentes. Mas é isso. Uma hora você vai falar assim, não, eu me sinto confortável com esse, é isso mesmo que eu quero escrever, e vou ficar aqui, e vou ser muito boa no que eu escrevo, escrevendo desse jeito. É como o próprio Luiz falou agora, tipo, você pegar a mesma cena que você fez e colocar nessas duas perspectivas, e você entender o que você melhor trabalha, né? Exato. E é isso, cara. É muito legal. Agora que estamos chegando no nosso momento final. Eu ia comentar agora que são conversas para horas e aí vem esse dito sinal de estamos acabando. Luiz, eu quero que você, antes da gente encerrar, deixe aqui, né, para as pessoas que estão também, assim como você, lá atrás, tentando escrever essa história, que está planejando esse universo há muito tempo, né? Pessoas que estão iniciando aí na escrita, alguma dica, assim, se você pudesse, se você mesmo olhasse para você lá atrás, qual era a dica que você daria, assim, para você? Eu acho que a dica que eu daria é busque entender melhor a sua história. Porque às vezes a gente quer escrever de fato um livro, mas às vezes a gente não entende bem o que está acontecendo ali dentro daquele livro. Você não tem vivenciado de fato tudo ali naquele livro. E às vezes é por isso que a gente se enrola tanto. Porque a gente quer descrever uma cena, mas só quer falar que tal personagem fez isso e isso, mas a gente não quer viver aquela cena de fato. Então, tipo, o que eu falaria seria: viva a sua história. Ande por dentro da sua história. Ande, veja como é os sentimentos de cada personagem. Busque estudar mais também referências, história, tudo. Tudo ajuda a escrever um livro. Não é só você ler livro, não é só você assistir filme, assistir série, nem nada. Estudos também. Tem que ter Exato. muito estudo. Você quer criar algum universo real, estude sobre a cidade, o lugar que você quer criar. Sobre a física quântica, como você fez. Busque estudar muito e não perder a oportunidade quando aparecer alguém que nem a Sensei para ajudar. Eu lembro muito quando apareceu a notificação que a Sensei sempre faz de Da uma maratona, da semana diária da semana. maratona. E assim que apareceu, eu nem vi de fato qual era o canal, eu só entrei e me inscrevi. Acabou. E eu lembro muito de, tipo, quando surgiu a oportunidade que a Sensei falou, e o link tá liberado. Eu nem terminei de assistir a aula, eu já fui diretamente pro link me inscrever. Então, tipo, não perder tempo de jeito nenhum. Às vezes a gente, não vou investir nisso porque não vai dar certo. Eu não vou entrar nisso porque vai ser uma perda de tempo. Mas, de fato, a gente só sabe tentando. Exato. E no final o resultado é muito bom. No final,
o resultado é muito gratificante. Hoje em dia eu estou muito feliz porque, de fato, eu tinha esse pé atrás. Não, é um curso online, não vou arriscar um curso online para escrever um livro. E hoje em dia eu tenho um livro publicado. Exatamente. Pegou na mãozinha o seu filhinho ali. Tem um livro físico aqui nas minhas mãos. Tenho estrutura, tenho todo um planejamento para criar vários e vários livros. Então, estudar nunca é demais. Investir em nós mesmos nunca é demais. Então, tipo, sempre bom mesmo estar investindo. Independente do medo, independente de qualquer coisa. Não podia ter falado melhor, assim. Excelente dica, né, Jaque? Com certeza, as mensagens arrebatadoras de final de podcast. Porque, de fato, quanto mais conhecimento você tem, melhor para você escrever. E aí, para a gente encerrar, Vende Seu Peixe, onde as pessoas podem ler essa história, onde as pessoas podem te encontrar para ficar de olho nos próximos livros. Então, eu tô, que nem você disse, esse final de ano eu tô um pouco disperso da escrita por causa dos casamentos, por causa da música, mas pode me acompanhar no meu Instagram ou no Wattpad. Só Vou procurar. deixar os links aqui embaixo. Pode me procurar no Instagram. Eu vou vou começar a soltar várias coisas nos meus futuros livros que estão por vir. A continuação do Despertar das Trevas, principalmente, tá por vir por aí. Já tem nome e tudo o livro. Uau! Já tem nome, já tem toda a estrutura narrativa. Já tem tudo pronto. Tá só escrever. Mas, calma, eu entendo. Final de ano é muito corrido. Depois de passar o final de ano, você é aquilo. A gente tem que se dedicar a projetos por vez, senão não adianta. Gamora veio para dar tchau. Oi, Gamora. Veio, ela não se aguenta. Cadê a Gamora? Gamora! Oi, Gamora! Será que ela tá ouvindo? Ela foi... Não. Você tá de fone. Eu tô de fone. Peraí, que ela tava... Aí, pra ver se consegue aparecer. Gamora é a segunda mascote. Só apareceu a orelhinha dela. A Gamora é a segunda mascote aqui, né? A primeira é meu gato, que vive subindo na mesa, mas agora ele tá dormindo lá na cama, por isso que ele não tá vindo aqui. E a segunda agora é a Gamora. Cada um tem o Euler que merece, né? Exatamente. Oi? Eu tenho 3. É verdade. Mina-san. Oi. Não, desculpa, pode falar, eu te cortei. Não, era só isso mesmo. O livro Despertar das Trevas está pela metade no Wattpad, mas até fim de ano eu acredito que ele vai estar disponível como e-book na Amazon. E ano que vem, se tudo der certo, tem surpresa. Não vou falar, ano que vem mesmo. Vem aí uma coisa muito forte. Eu sinto que 2023 vai ser um ano cheio de emoções. Muito emocionante. Esse ano de 2022 já foi, né? E já vai encerrar ali com... Vocês vão matar do coração, que é aí o encontro presencial, né? Luiz, infelizmente, não vai poder vir, mas... Eu vou fazer o encontro da minha cidade. Vou. A gente vai fazer um tour. A gente tem que fazer o tour da jornada pelo Brasil, assim. Sim. Mas vai ser muito legal encontrar alguns alunos presencialmente. Isso vai ser, com certeza, muito emocionante para a gente fechar e comemorar 2022 e iniciar 2023 já com o pé direito. Jaque, mensagens finais? Sério? A gente ainda não entendeu que as mensagens finais estão ficando só com eles, né? Porque, tipo, eles mandam muito bem. Eu sei, era só se de repente você tinha mais alguma coisa para falar, não sei, para concluir, só para não atropelar e encerrar assim, sem te dar a oportunidade da palavra. Olha, eu acho que só escutem o que cada um deles tem para falar, porque, tipo, são experiências fantásticas e incríveis. E não fiquem só no que eles estão falando aqui. Olhem os livros, olhem as histórias deles, vão atrás, porque vocês vão perceber que o sonho de ser escritor é uma possibilidade e a gente é muito capaz de conseguir. E como o Luiz falou, não é puxando o saco, a gente não puxa o saco aqui, mas, cara, acompanhem este canal, venham atrás do Lição Nerd da Juliana, porque vocês vão aprender muito e vão não só escrever uma história, mas uma história de sucesso. Entrem na jornada, não percam a jornada por nada. É sério isso, tá? Não percam. E não tem nem turma aberta, nem quando esse episódio for no ar. Eu ainda tô decidindo qual vai ser.
Ainda tô decidindo qual vai ser a próxima data. Mas isso é um sinal. Já vão se preparando, porque a hora que sair a mensagem lá, abriu vagas para nova turma, já tá todo mundo preparado. Exato. Vai ter disputa de lugar. Eu costumo dizer que você não perde só a jornada, você está perdendo de escrever o livro. Então, Exato. não perde. De verdade. Exatamente, está perdendo a oportunidade de escrever o seu livro. Vilações é isso por hoje, muito obrigada. A gente fica por aqui. Para você que assistiu esse episódio até aqui, nada mais justo que você já dar o like e se inscrever nesse canal para você aprender a criar as suas histórias. Beijo, gente. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tá, Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau.